Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do MedusaCast, o podcast oficial do MeduSA. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é de pouco interesse para nós cinco. Nós vamos falar sobre pesquisa, nós vamos falar sobre Research Fellows. E para falar sobre esse assunto, obviamente eu trouxe 4 pessoas aqui que têm ampla experiência em pesquisa e na posição também de Research Fellow. Né? Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Nós temos aqui Tomás Mostardeiro, né? Mostardeiro, Tomás, Luiz Schmidt, Mariana Daibs e João Johnny Kazakevich, meu parceiro aí de muitas guerras e batalhas, né? Nesse ano aí que que ele está se preparando também aí para a residência médica junto com a Mariana, junto com a Luiz. O Tomás já é residente, mas eu estou falando demais, eu vou deixar que vocês se apresentem aí, né, para o nosso público, tá certo? Então, boa noite a todos, obrigado, Diego, pelo convite. Bom, então, meu nome, novamente, Tomás Mostardeiro, eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul, e eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria no ano de 2018. Completei uma graduação sanduíche na Case Western Reserve em Cleveland, Ohio, no ano de 2014. E eu fiz um programa, um Research Fellow, do outono de 2019 até a primavera de 2021 na Mayo Clinic em Rochester, Minnesota. Logo depois eu comecei a fazer minha residência. Eu fiz um intern year de General Surgery na UT Southwestern, e depois eu agora estou no meu segundo ano já de radiologia diagnóstica, também pela UT Southwestern, com previsão de graduação em 2026. Maravilha. Tomás, seja muito bem-vindo aí, viu? Obrigado pela sua presença. Luísa, minha jovem. Boa noite a todos, meu nome é Luísa, obrigado pelo convite também, Diego. Me formei pela UFSM também, ano passado, então em 2023, e em dezembro eu iniciei meu Research Fellow aqui na UT Southwestern, no Departamento de Radiation Oncology. Maravilha. Luísa, seja bem-vinda, obrigado aí pela sua presença. E agora o nosso casal de Boston, né? A Mariana, né, que toma todas as decisões por Johnny. Né? Não, brincadeira, pessoal. Mas obrigado, viu, pela sua presença novamente aí, né? Vocês que já moram aqui no nosso coração, né? E se apresentem aí para o grande público aí que assiste o nosso podcast. É um prazer estar aqui. Então, meu nome é Mariana, eu me formei pela Unigran Rio, no Rio, e vim para cá fazer Research Fellow. Eu comecei fazendo no Spalding Rehabilitation Hospital, que é um dos hospitais filiados a Harvard, e agora eu estou no Brigham and Women Hospital, que também é um dos hospitais filiados a Harvard, também fazendo Research Fellow na cardioimagem. Maravilha. E João? Eu sou figurinha aqui carimbada já, acho que, né, tô aí nas mídias já do MedUSA, acho que a galera já me conhece. Meu nome é João Kazakevich, ou Johnny, né, como o Diego fala. Eu sou Postdoctoral Research Fellow no Beth Israel Deaconess Medical Center, aqui em Boston, também é um hospital afiliado à Harvard Medical School. Eu comecei meu Research Fellow ano passado. Esse ano eu vou continuar como Research Fellow mais part-time, porque eu vou começar um Master in Public Health na Harvard School of Public Health. E tô aplicando pro MET esse ano também, que nem o Diego já dividiu aqui com a gente, para General Surgery. Maravilha. Mariana e Johnny, obrigado aí pela presença mais uma vez, né? Johnny só faltou falar que ele também faz pesquisa comigo, né? Nas afiliações dele aí. Faz mais mais com você. Importante, ele esqueceu. Faz mais com os outros do que... O que mais dá dor de cabeça para Johnny sou eu. Mas, enfim, e vice-versa. Né? Mas, obrigado pela presença de vocês. Então, hoje, eu vou falar rapidamente, eu fiz pesquisa aqui hoje eu sou residente aqui do Montefiore, né, da cirurgia, terminando o segundo ano, e eu vim para cá também, começando com pesquisa, né? Então, eu fui Research Fellow por 2 anos aqui no Montefiore, e eu tive não vou dizer sorte, porque eu acho que a sorte é quando o preparo encontra a oportunidade, né? Mas eu tive essa oportunidade de vir para cá com um bom cargo, um bom salário, um bom visto, né? E isso foi
foi muito legal para mim. Claro, as coisas não caem do céu, o pessoal já conhecia meu trabalho e etc e tal, né? Fiquei 2 anos aqui fazendo pesquisa e dei match e continuo fazendo pesquisa até hoje, uma coisa que eu sou alucinado, assim, eu gosto muito, né? Então, inclusive eu estava aqui fazendo um paper, Johnny, antes da gente começar um dos nossos projetos aqui, né? Então, mas vamos lá, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre pesquisa, sobre o Research Fellow. Eu queria saber de vocês, pergunta básica, de onde surgiu esse interesse por pesquisa? Foi no começo da faculdade? Foi no final? Foi porque precisava disso para poder ter uma maior chance de dar match? Então, eu queria saber de vocês de onde veio esse interesse inicial aí por pesquisa e qual pesquisa, porque a gente tem a pesquisa básica, a gente tem a pesquisa clínica. Então, queria saber o que é que vocês têm mais afinidade. O que me despertou a fazer um Research Fellowship foram alguns fatores, mas o principal, com certeza, eu acho que foi a influência que isso tem durante o seu processo seletivo para o match, né? Eu acredito, assim, que o meu interesse em pesquisa, ele é intermediário, assim, eu não me considero uma pessoa extremamente acadêmica, mas eu realmente gosto de fazer uma investigação, principalmente quando aquela investigação te traz assim um resultado, uma dúvida que tu tem em clínica e você faz aquela investigação, seja fazendo uma revisão na literatura, e você consegue propor uma solução para aquele problema, né? Ou no meu Research Fellowship eu tive muito envolvido com o desenvolvimento de uma sequência em ressonância magnética, né? Uma das aplicações dela, que era uma sequência assim, que tinha um poder de otimizar muito grande um protocolo de Brain MRI, né? Então, assim, eu tenho esse interesse intermediário em pesquisa, mas a minha principal motivação em fazer pesquisa, sem dúvida, foi assim, o quão detrimental é a influência nos dias atuais para isso te levar ao match, né? E também também tive a oportunidade, assim, na época o meu contrato para vir trabalhar era relativamente competitivo, era relativamente bom e isso, assim, me ajudou a favorecer eu também a fazer aquela posição naquele determinado momento. Maravilha, muito bom, muito bom. Luísa? Então, até um ano atrás eu não tinha pensado muito sobre isso, sobre fazer pesquisa ou não, até porque eu não tinha decidido qual especialidade eu faria a residência, qual eu aplicaria para o match. E para algumas especialidades, às vezes, é melhor até aplicar direto, ter menos gap year, né, dependendo do que você quer fazer. Então, realmente não tinha considerado isso, até eu ter uma rotation, um clerkship aqui nos Estados Unidos, e aí eu acabei conhecendo a especialidade que eu pretendo aplicar, né, que é Radiation Oncology, e só que eu precisava ter mais exposição, assim, a essa especialidade. Eu tive 1 mês de rotation e eu achei que era muito pouco, assim, para eu decidir, não é isso que eu vou fazer para minha vida. Então, inclusive, um mentor meu sugeriu, para aumentar as minhas chances de match também, fazer um ano de research. E essa foi a principal razão, assim, não era que o meu interesse originalmente seria em fazer pesquisa, mas surgiu essa oportunidade, então eles entraram em contato aqui com a UT Southwestern, que era o hospital onde o Tomás fazia residência, para eu poder vir para cá. E também teve uma boa oferta, assim, de emprego, com um bom salário, um bom visto, e uma boa oportunidade também de eu poder trabalhar, produzir cientificamente um material e aprender a ter mais contato e desenvolver um networking para aplicar para residência. Eu acho, inclusive, que eu te conheci, Luísa, quando você me mandou uma pergunta exatamente sobre isso, né? Sobre o Research Fellow e visto e etc e tal. Falei, se lhe derem um visto bom, abrace, né? Isso, foi até do visto H, né? Eu tinha muita dúvida, assim, como é que funcionava depois para a residência, se eu poderia manter, se eu poderia ir para o J ou se eu teria que aplicar só para programas H. E era um medo, assim, que eu tinha, mas no final eu acho que vai dar certo. Dá certo. Mas especialidades concorridas, né? E nós, como IMGs, nós precisamos ter
uma produção científica para ajudar, né, a tornar a nossa application mais competitiva, né? E a gente, quando olha os números do MET, por especialidade, você consegue ter ali a média de quantos papers. É porque eles misturam, né? Eles colocam paper, apresentação de congresso, post, bota tudo, bota tudo junto. Eu acho que eles deviam separar, sabe? Mas eles colocam tudo junto e eles colocam lá a média lá de produção científica por aplicante, se ele é AMD ou não, né? Cada especialidade tem a sua média, né? Então, a gente vê claramente que os estrangeiros eles têm uma média muito maior, absurdamente maior, do que o americano. E eu e João, a gente está acostumado a trabalhar agora com um medical student aqui dos Estados Unidos, né, que tem um pessoal aqui do Einstein que trabalha, que faz parte da gente, e a gente vê claramente a diferença, né? O conhecimento técnico que o João tem, que os outros membros do nosso grupo têm, comparado ao conhecimento técnico que o estudante de medicina aqui tem. É outra coisa, né? Então, assim, é um conhecimento bem diferente. Mas, seguimos adiante. Mariana, conte-me. Como todo mundo, né? Inicialmente, grande parte, acho que, enfim, de imigrante brasileiro, enfim, a gente vem para pesquisa pensando num match melhor, né? Pensando em dar match numa especialidade ou mais concorrida, como é o caso do Tomás, ou, enfim, tentar um hospital bem mais acadêmico, como, enfim, é o meu caso. Então, eu comecei pesquisa pensando no match também, mas eu acho que uma vez que você entra nesse mundo acadêmico americano, você entende, na realidade, o quanto que a pesquisa não vai só ficar no seu pre-med. Claro, depende muito dos seus interesses, óbvio, mas, assim, em grande parte dos casos, você não vai só fazer pesquisa para você conseguir uma posição que é bastante concorrida, mas sim eu vejo, assim, diretores de várias cadeiras que, na realidade, eles vão fazer 75% do tempo pesquisa, 25% clínica. Então, você vê que conforme, assim, em áreas grandes, em hospitais acadêmicos, conforme você vai também crescendo na sua especialidade, a pesquisa cada vez mais ela torna um poder que você vai ter dentro do hospital, né? Então, é uma coisa que eu vim com uma cabeça muito de quero aprender nesse início, mas na realidade acho que esse tempo todo de Research Fellow transformou muito o meu interesse na pesquisa, é algo que certamente eu quero manter na vida num grau importante, assim. Maravilha. E João? Eu acho que eu vou começar a nadar contra a corrente aqui, vou falar um negócio que vocês vão achar que eu sou doido, mas eu acho que pesquisa... O que foi? Cara, para mim, pesquisa é um dos motivos de eu ter buscado a carreira médica aqui nos Estados Unidos, porque eu admiro muito isso com o fato de você estar produzindo alguma coisa para você contribuir de fato para o meio científico, para você mudar realmente de um manejo de uma determinada doença, ainda mais no meio de cirurgia, né? O Diego, a gente faz pesquisa na cirurgia, e a gente tá fazendo vários tipos de trabalhos para poder ver qual é a melhor surgical intervention, qual é a melhor, né, que dá o melhor outcome, etc. Obviamente que um Research Fellow vai me ajudar muito no match para residência, né? Espero eu, né? Porque eu estou aplicando também. Mas, assim, tanto é que eu estou até, tipo, pursuing mais um degree, tipo, em pesquisa especificamente, porque eu realmente quero fazer isso, assim como a Mariana falou, tipo, 75%, 25%, tipo, no End-Term Career Goal, tipo, para mim é esse. Assim, o Diego perguntou no começo, eu vou responder a pergunta que acho que ninguém respondeu, que é qual é a pesquisa que me atrai mais entre básica, translacional ou clínica, e eu posso falar nitidamente, assim, sem nem pestanejar, que é a clínica, porque eu morro de pena de animal. Pois é, eu não consigo, cara. Se botar para matar um rato, algum bicho assim, eu não vou conseguir. E assim, eu acho que pesquisa clínica você vê o resultado assim mais rapidamente, né? Porque pesquisa básica é muito bom, obviamente, né? Pesquisa que realmente muda muita coisa assim quando sai, mas demora muito para sair e isso me deixa um pouco agoniado. E para mim sempre foi sobre estudo mais observacional, randomized clinical trial, ou então cohort, ou case control, cross-sectional. Isso aí é o que me dá realmente vontade aí de fazer esse tipo de pesquisa. Acho que eu respondi, né? Acho que Eu sou o único doido aqui O bom é que ele pergunta a Mariana, assim, eu acho que eu respondi, né? Nós somos os doidos aí que amam fazer essa parte aí, pretendo, inclusive, se Deus quiser, entrar na residência também e conseguir seguir os passos aí de Diego e continuar fazendo pesquisa durante a residência.
Não, é desafiador, cara. Fazer pesquisa sendo residente é uma coisa desafiadora. Eu vim para cá, assim, eu sempre gostei de pesquisa na faculdade e a pesquisa sempre me abriu muitas portas, né? Claro, inicialmente, se eu tivesse que apresentar um trabalho num congresso aqui nos Estados Unidos, quando eu estava no Brasil, aí você tem que pagar tudo e tal, não sei o que, então sempre tem esse custo elevado e tudo mais, mas no final acaba dando certo. Eu também não sou da pesquisa básica, assim, nada contra, mas não é minha praia, não é como eu me via fazendo pesquisa. Como cirurgião, eu sou mais pragmático, mais objetivo, é mais a parte de estudos clínicos ali com os pacientes e tudo mais. Mas eu também tinha essa ideia que o João comentou, que é de quero ir para os Estados Unidos, lá eu vou conseguir fazer minhas pesquisas, meus projetos, porque no Brasil, não é valorizado, 2, é muito difícil, né? Prontuário físico e tudo mais, é muito complicado. Aqui as pessoas perguntam para mim, Nádia, quando você terminar a residência, você vai fazer o quê? Eu digo, vou me aposentar, né? Falo brincando, mas eu gostaria muito de ter um trabalho assim que fosse 50-50, né? Assim, um cirurgião acadêmico, né? Assim, um tempo maior destinado à pesquisa do que assim, meio a meio ali com a parte clínica ali, cirúrgica, né? Mas, beleza, falamos do interesse de vocês aí, dos objetivos e tudo mais, na busca pela fazer pesquisa nos Estados Unidos como uma forma ali de se tornar mais competitivo para o MET. Mas muita gente escuta a gente e muita gente vai nas mídias sociais e pergunta assim, como é que eu consigo uma posição de Research Fellow? Entendeu? Não sabem por onde começar, não sabem o que fazer. E eu queria que vocês falassem assim, qual seria a melhor forma ou formas, ou até dando uma experiência de vocês de vida, assim, de como conseguir uma posição de Research Fellow aqui nos Estados Unidos. Eu acho que a minha experiência do Tomás em como conseguir a posição foi bastante parecida, né? Não sei como é que foi a experiência do João e da Mariana, mas a gente, durante o internato, quando a gente fez as rotações aqui, a gente conheceu alguns attendings e eles que acabaram indicando a gente para a posição de pesquisa. Então, tem muita gente que fala sobre mandar e-mails, né, cold e-mails para o departamento, para os attendings em específico que estão mais publicando, mas eu particularmente não cheguei a tentar. Os poucos e-mails que eu mandei nem tiveram respostas, e realmente o que funcionou foi o attending pegar o telefone e ligar para o outro hospital e falar que eu tinha sido uma excelente aluna, que rodei lá, e que eu tinha interesse em fazer pesquisa. Então, acho que isso assim, ajudou tanto a conseguir a posição de pesquisa, quanto a forma depois que eles trataram em relação a ser remunerada e toda a ajuda que deram depois. Assim, ter essa recomendação foi bem importante. Como é que foi o teu caso? Muito, eu diria assim, que é uma situação bem parecida com o que eu enfrentei, né? Eu acho que a concentração dessas posições de pesquisa está ela está em pessoas que se interessam em pesquisa que muitas vezes não têm tanto tempo clínico, né? E então, assim, o que eu observo é que aquela pessoa que você teve uma rotação clínica vai fazer um canal vai mandar um e-mail para um lab, assim, e eles vão, e assim, alguém lá aqui nos Estados Unidos, alguém lá vai ter uma posição aberta, entendeu? Alguém vai ter uma posição aberta. Sempre teve. Vai ter, em radiologia, que é uma especialidade relativamente assim grande, vai ter alguém num departamento de intermediário grande que vai ter uma posição em a given time aberta. Então, assim, fazer aquele canal ajuda muito, né? Então, para quem está nos escutando, assim, saiba que se você está vindo aqui nos Estados Unidos, seja para fazer um observership, seja para fazer um clerkship, seja para fazer um sub-I, as conexões que você vai construir, mesmo que sejam com pessoas que não estão envolvidas com pesquisa, são muito importantes. Maravilha. É o famoso QI, né? Porque o pessoal pega o telefone e já passa ali, já conversa assim, com... Faz total diferença, assim. Eu até mandei e-mails na época que eu estava pesquisando, porque assim, até a pessoa que eu conhecia fazia a conexão,
eu mandei e-mail para várias instituições dos Estados Unidos e eu recebi pouquíssimas respostas, assim. E todas as respostas que eu recebi, nenhuma era uma posição remunerada, nenhuma era uma coisa muito sólida, assim. Então, com certeza, eu acho que ter uma pessoa intermediária é muito importante. Maravilha. Mariana. Eu acho que essa questão de networking é importante para 100% do caminho para você vir aos Estados Unidos, né? Tipo, eu consegui, inicialmente, a minha posição de pesquisa, eu tinha um professor daqui, né? E ele é trialist, e, enfim, assim, fui conversar com ele um dia, na verdade, para pedir uma carta de recomendação para uma outra posição de pesquisa que eu estava aplicando. E aí conversei sobre algumas ideias que eu tinha, que na realidade não tinham absolutamente nada a ver com a área dele, né? Assim, eu sempre tive interesse, quero fazer cardio, mas ele estava com um projeto que envolvia heart rate variability, enfim, dentro de dor, né? E conversei com ele sobre isso aleatoriamente. Não sabia que ele tinha esse projeto, então também envolve muito isso de você tá no lugar certo, na hora certa, né? E eu pedindo uma carta de recomendação, ele fez, eu apliquei para outra posição de pesquisa, passei para outra, mas era uma posição não remunerada. E aí ele me fez uma contraproposta com uma posição remunerada, e ele é um grande professor, ele é um grande trialist. Trabalhei com vários trials do NIH com ele, e então eu acabei indo para o laboratório dele. Então é muito questão de networking mesmo. E aí, estando lá, Bruno, né, Bruno Lima, daqui do MedUSA, ele, enfim, há muito tempo ele também é meu mentor, e a gente começou a trabalhar em alguns projetos juntos da cardiologia, porque ele sabia que, enfim, essa era a área que eu tinha de interesse, e aí ele acabou me recomendando para uma outra posição. Eu tinha uma posição inicialmente de 1 ano, então eu acabei indo para essa minha segunda posição aí, enfim, dentro da cardiologia. É uma recomendação do Bruno, vale ouro, viu? Vale. João. A minha história aí é uma loucura, né, Diego? Vou tentar contar a resposta, a história mais curta, né? Eu tive uma oportunidade de ir para o Montefiore para trabalhar, né, como Research Fellow, né, na cirurgia minimamente invasiva e bariátrica, mas Mariana tinha essa oportunidade de vir para Boston, e aí a gente tinha o objetivo de ficar junto, né? Aí eu mandei e-mail, apliquei para programas e tudo mais, até que fui aceito num programa no Tufts Medical Center, em Boston. Só que o meu preceptor, né, meu PI, né, que é o Principal Investigator, ele acabou saindo da posição dele, né, do trabalho dele, faltando 1 mês antes de eu chegar aqui. E aí eu fiquei, né, num limbo, sem ninguém me dar resposta de nada, como é que estava o meu processo de visto, como é que estava a minha documentação e tudo mais, até que acho que 2 semanas antes de eu me mudar, ou 3 semanas antes de eu me mudar, o cara lá, uma pessoa, né, que gera esses laboratórios do Tufts, me mandou um e-mail falando que queria conversar comigo. E aí foi quando ele falou para mim que o PI tinha saído e tudo mais, e que não ia poder me trazer como Research Fellow. Sendo que eu já tinha, né, tipo, pedido demissão do meu... Né, pedi para sair, né, pedido demissão, não sei como é que eu posso falar isso, do hospital que eu trabalhava lá no Brasil. E já tinha organizado toda a minha vida para vir com Mariana, né, que iria começar o Research Fellow dela. Acabei vindo com ela, né, para poder ver se eu conseguia alguma coisa aqui em Boston. E aí eu lembro que em 2022 eu tinha, né, tava numa rotation aqui no Beth Israel, na cirurgia. E aí não era nem com a minha, né, minha PI hoje em dia, né, mas era com outro cirurgião. E aí acabou que um dia a cirurgia acabou mais cedo, né? E aí ele falou, você tá com um dia livre. Eu olhei pro relógio, eram 2 horas, falou que ia para casa, porque ele tinha acabado de ter uma filha. E aí eu fiquei lá, beleza, vou ver então aqui o board para poder ver se é uma cirurgia que me interessa. Aí ele falou, com certeza, tal, se precisar que eu leve você para algum OR e tudo mais. Aí eu falei, que não precisava e tal, que eu ia dar um jeito. E aí eu olhei pro board, né, e vi que tinha uma cirurgiã muito renomada, né, que eu admirava muito à distância, que estava fazendo um procedimento que a minha avó fez, né, que minha avó teve câncer, que era a cirurgia de Whipple. Só que eu nunca tinha visto, né? Nunca tive a oportunidade de ver esse procedimento na faculdade e tudo mais. E
e acabei falando, vou lá ver, porque o Ripple geralmente demora 1000 horas, né? É longo. É mais longo que a trilogia do Senhor dos Anéis. Aí, 2 horas da tarde, estava começando ainda, né? Eu tinha acabado de ver o Pâncreas. Aí eu fui lá, né, como quem não queria nada, e perguntei, posso assistir a cirurgia e tal? Ela falou que podia e tudo mais. Eu fiquei lá, comecei a conversar com ela. E aí contei, né, que tinha minhas pretensões, né, de fazer, tipo, pesquisa, aplicar para residência e tudo mais. Acabou que a conversa fluiu bastante e tal. E aí eu vim com a Mariana para cá, fast forward agora para quando a Mariana veio para cá, ano passado, em fevereiro. E aí mandei e-mail para ela, contando o que aconteceu comigo e tudo mais. Ela falou, pois não, vamos tomar um café, vamos conversar. Aí eu fui lá, contei para ela a minha história, né? Aí ela me deu essa oportunidade e eu tô aqui hoje em dia, né? Super feliz. Né? Eu acho que, como vocês disseram aí, quando é para ser, não tem nada que realmente impeça que você vá para onde você está, né, destinado aí, né? Então, hoje em dia eu tô aqui super feliz, apesar de tudo que aconteceu comigo, fazendo a pesquisa e trabalhando também com o Diego aí à distância. Maravilha. Você vê, né? Ele saboreando ali os sabores do pâncreas. Já fez ali o contato dele, entendeu? Já conseguiu uma posição. Mas, enfim, toda oportunidade, né? Que você tem que aproveitar, né? Uma outra forma também, quando você vai em congresso, né? Você vai para um congresso, vai apresentar alguma coisa e às vezes tem alguém ali na mesa, né? Que você conhece e tal, e depois você termina de apresentar, você vai lá, conversa um pouco, né? Ou você tá lá com um mentor seu, e esse mentor conhece essas pessoas, vai lá, apresenta você, né? Então tem essa oportunidade ali de num congresso você também conhecer pessoas que podem te ajudar. Eu tenho uma amiga que ela veio fazer Research Fellow na Flórida, na cirurgia coloretal, e ela conheceu o mentor dela num congresso no Rio de Janeiro, né? Então, são várias formas, assim, eu acho que o e-mail, para você ter noção, até eu recebo e-mail de pessoal pedindo posição de pesquisa, né? Eu sou um mero residente. Eu tô lá, sou um mero residente. Eu recebo numa quantidade moderada, por incrível que pareça. Eu não faço ideia como que eles acham o meu e-mail. Tudo bem que nos artigos vem lá o corresponding author, mas meu Deus... Mas isso é uma coisa que tinha que ser falada, porque tem, até assim, dentro do meu lab, tem várias pessoas que colaboram com a gente, mas que, assim, não são, assim, PI, etc., então eles não têm grants, e eles falam quanto que eles recebem uma quantidade muito grande de e-mail, e não teria como. Então, eu acho também que o pessoal fala, manda e-mail para 200, 300, 400 pessoas, todo mundo que você encontrar. Eu não acho também que isso é 100% a forma, né? Assim, não só isso vai te dar uma ansiedade absurda, porque é um número muito grande de pessoas não vão responder porque não tem funding. Então, também tem isso de saber procurar, saber quem exatamente é o PI de cada laboratório, né? Assim, não entrar só no site dos hospitais, ver absolutamente todo mundo que está listado dentro do departamento e mandar e-mail de forma, tipo, aleatória. Eu acho que é muito pouco eficaz. Claro, sempre vai ter um caso ou outro de alguém que mandou e-mail e realmente conseguiu, mas não vai ser a regra, né? Então, eu consegui, a pessoa que me contratou já me conhecia há 10 anos, entendeu? Então, assim, já sabia dos meus interesses. Outra coisa importante, a gente estava conversando esses dias, eu e o João, a gente tem um amigo comum também, que faz pesquisa com a gente, e que existia uma posição de pesquisa com salário, com tudo e tudo mais, e claro, a pessoa entrevista, mas precisa sempre daquele contato de alguém por trás, ali uma pessoa que conhece aquela pessoa que está ofertando a vaga, para dizer, esse cara aí é bom, esse cara aí é hard worker, sabe? Sempre precisa desse empurrãozinho para realmente você, não sempre, mas assim, é bom, né? Ele é bom, ele ajuda, né? É um empurrãozinho que ajuda aí para você conseguir uma posição, principalmente quando a posição um pouquinho mais concorrida, porque envolve salário, porque envolve essas coisas todas. Mas, enfim, falamos de interesse de vocês em fazer pesquisa, falamos de como conseguir o Research Fellow. Consegui o Research Fellow, e agora? Meu Deus, o que é o que quadrado, né? Então, assim, as ferramentas, o que é que vocês recomendam para as pessoas que estão... Porque, assim, uma coisa é você procurar uma posição, mas você também precisa dar algo em troca, que é o seu conhecimento, né? Então, você não vai chegar zerado lá e, não sei nem calcular,
a média, né? A mediana, não sei nem a diferença de média e mediana. Então, assim, o que é que vocês aconselham para as pessoas se prepararem para poder chegar lá na posição de Research Fellow e realmente produzirem? Porque, veja, minha experiência, estou cansado de ver pessoas que passam um tempo grande assim em posições de pesquisa com pouca produção. E tudo bem, a posição de Research Fellow ela vai te ajudar no teu match. Mas se você não produzir, se você não tiver um bom desempenho ali, isso pode ser uma coisa negativa para você. Porque as pessoas vão olhar e, pô, você passou tanto tempo fazendo isso e quais são os seus resultados, né? Então, é a famosa faca de 2 legumes, né? Então, você precisa também entregar, né? E muitas vezes é a sua entrega ali que vai te garantir que aquela pessoa vai pegar o telefone quando você aplicar para a residência e falar, ó, pega essa pessoa aqui para residente, porque muito trabalhador, ética correta, gente boa e tudo mais, né? E isso vai fazer a diferença ali na hora do match, né? Então, assim, hoje a estatística aqui do hospital, ela tá saindo aqui do hospital, né, do departamento, e ela me chamou para visitar ela lá, né? Aí eu voltei com uns 10 livros para casa de estatística que ela separou para mim, né? Eu vi no Instagram uns livros. Ela falou, ó, Diego, esses livros aqui, isso aqui foi o cara do NIH que fez, isso aqui foi... Não, eu quero, pode me dar que eu quero. Tempo para ler eu não tenho, mas os livros eu quero. Mas, enfim, então, esse preparo é importante, eu queria saber um pouco, claro, né, sem citar nomes de marcas ou nada do tipo assim, mas o que vocês recomendam de leitura ou de, sei lá, como se preparar para chegar no Research Fellow e realmente poder ser produtivo. Eu acho que, assim, a primeira coisa, pelo menos na minha experiência, é alinhar as expectativas do teu PI com o que tu vai estudar, com o que tu vai oferecer. Por exemplo, tem hospitais que, claro, é bom tu saber a parte estatística, mas eles vão sempre passar por um estatístico depois, e eles vão preferir que tu foque teus esforços em outra parte do trabalho. Tem outros hospitais que eles vão preferir que o Research Fellow já seja mais independente e consiga conduzir todas as partes do projeto. Então, eu acho que é bem importante conversar, assim, ver o que ele espera que tu faça, ele ou ela, né, o teu PI, e se dedique a aprender o que tu ainda não sabe dentro disso. Por exemplo, no meu caso, inclusive na minha entrevista, assim, para a posição, ele falou, né, eu trabalho no AI Lab, então eu não tinha muita experiência com AI e também com a parte de programação, não tinha zero experiência, e eu deixei isso bem claro na minha entrevista. Falei, olha, não sei, posso aprender, mas hoje eu não tenho conhecimento disso. E ele falou, não, tá tranquilo, tem gente que sabe isso aqui, a gente quer o teu conhecimento clínico. Porque tem muito físico no laboratório, na verdade, só tem físicos no laboratório, então eu contribuiria mais com a parte médica, assim, né, saber essa parte, e os outros daí ajudariam mais com estatística, a parte de AI. Mas o que aconteceu é que eu cheguei aqui e ele decidiu que eu tenho que aprender R, Python e tudo isso. Então, eu acho que conversar para saber o que eles esperam, e às vezes eles não vão falar no primeiro momento, mas enfim, tu vai ver que acaba precisando, assim, e ir se adaptando. Isso é bem, essa parte de alinhar as expectativas, eu acho que é bem importante mesmo, né? De saber o que. Na própria descrição, né, às vezes, da posição, já tem ali dizendo o que é que precisa de você, né? Vai ter lugar que vai dizer que vai precisar de um conhecimento avançado em estatística, né, em programação, e tem lugares que vão dizer que não, a gente quer a parte mais clínica, realmente, ali do negócio. Tomás. Eu concordo perfeitamente. Eu acho que o principal definidor da tua preparação é o que te espera, o que o teu principal investigator vai fazer, né? O que eu posso dizer? Na minha experiência, o meu trabalho envolveu muitos elementos da física da ressonância magnética, né? Não existia uma expectativa que eu soubesse aqueles conceitos. Não existia uma expectativa que eu rodasse a sequência, fizesse a programação na sequência. Nunca existiu essa expectativa. E assim, eu vou dizer para quem está nos escutando aqui, se você vai fazer pesquisa, você provavelmente vai fazer numa instituição grande.
E você pode ter certeza que vai ter alguém já que tem muito mais experiência que você que vai fazer aquilo para você. Agora, tem coisas que podem te facilitar. Tem coisas que podem tornar o trabalho mais fácil. E, assim, se você tiver um conhecimento, no meu caso, saber um pouco, ter uma noção básica de como aquilo funcionava, ajudava muito para mim começar a escrever o paper, para mim começar a fazer uma hipótese diagnóstica e fazer um paper. E, assim, outra coisa que é muito importante quando você vê as expectativas, quando você vê assim, o que é esperado de você, uma coisa que é quase universal as expectativas sobre mim são muito baixas. Eu tenho tanto tempo livre, o que eu vou fazer com esse tempo livre? Porque essas pessoas, assim, elas estão extremamente ocupadas, a research é um second plan na vida deles, porque eles são clínicos, ou eles são grandes pesquisadores, mas eles têm vários labs, eles têm várias linhas de pesquisa ao mesmo tempo, né? E eu acho que você precisa usar esse tempo para, assim, tentar extrair o máximo dentro daquela sua pesquisa, tentar extrair o máximo de o que eu vou fazer de resultado aqui, entendeu? E usar esse tempo, talvez, se você talvez não saiba fazer linguagem de programação, talvez não saiba a linguagem do R, que eu pessoalmente não sei, você pode usar esse tempo para aprender isso, porque isso vai depois te poupar muito mais tempo na hora de fazer um gráfico para um artigo, na hora de fazer um plot, tudo isso vai ficar muito mais fácil, sabe? Então, é isso que eu diria, assim, do que fazer. Eu usei muito do meu tempo livre para assistir novela mexicana, né? Para aprofundar meus conhecimentos em espanhol, né? Porque o hospital aqui no Bronx, eu diria que metade dos meus pacientes falam espanhol, né? Aqui Então, no Dallas também, né? Um dos hospitais que eu trabalho, que é um hospital Público. Um público, assim, eu vou te dizer que acho que é 95%, 90%. Então fica a dica aí para quem quer trabalhar em hospitais que tem a população, né, que fala espanhol ali ao redor, novela mexicana no YouTube, minha gente, é de graça, tá? É isso que o Tomás falou das expectativas serem baixas e que sempre vai ter alguém com mais experiência que a gente. Não quer dizer que a gente tenha que entregar essas baixas expectativas ou que a gente tenha que se limitar um pouco porque alguém saiba mais. É justamente por isso que é importante a gente ir atrás de aprender para conseguir discutir com essas pessoas, que nem ele falou, para começar a escrever o paper, para saber do que eu estou falando com essas pessoas e não chegar falando uma bobagem, algo que não faz sentido, né? Enfim, acho que é importante nesse sentido. Maravilha. Mariana e Johnny. Eu acho que, assim, isso que ele falou é importante, assim, eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Então, eu acho que você tem que manter muito esse mindset de você tem que continuar aprendendo, né? Você não entrou num tipo de emprego ou em alguma coisa específica e você vai settle down, né? Então, é uma área que ninguém sai da faculdade de medicina sabendo, talvez, nem mesmo o básico, né? Assim, pelo menos na nossa faculdade, a gente nunca fez uma estatística na vida. Então, por exemplo, eu e o João, a gente fez um curso antes de vir para cá, foi um curso de pesquisa básica mesmo, porque eu acho também, assim, pesquisa clínica, porque minimamente você tem que saber o básico da estatística, né? Porque é o início de qualquer paper, você vai começar pelo resultado, né? Assim, eu acho que não esperam de você saber o gap da área para você ter uma ideia de um super paper, porque você realmente não está, assim, você não é um super especialista naquela área, né? Isso é uma das coisas que eu mais vinha com medo, né? Por serem áreas que são... Porque todo mundo vai fazer pesquisa, está fazendo pesquisa numa sub-área, né? Porque a pessoa ela é hiper especialista naquilo e ela quer saber como é que vai melhorar aquele tratamento específico que talvez não seja o melhor do mundo nesse momento, ou no caso da ressonância, né, de Tomás, eu também trabalho com ressonância, com AI também, como é que faz para a gente diminuir o tempo disso, ninguém espera, e a pesquisa não estava parada antes de você chegar, então obviamente tem vários especialistas também fazendo as coisas acontecerem, né, não é tudo em cima de você. Mas certamente você ter um bom conhecimento de estatística eu acho importante. Então, e eu acho também, assim, você sempre tem em mente que você vai ter que manter um aprendizado rápido, né? E você se dedicar muito, né? Então, assim, por exemplo, eu comecei ano passado, o meu primeiro ano de fellow
foi um fellow em pesquisa de dor, né? Neuromodulação e dor. Eu nunca lidei com neuromodulação na vida, eu não acho que isso é uma matéria que a gente aprende na faculdade. Então, eu vim com muito medo, né? E o meu setting era uma coisa muito de clinical trial. Então, a gente tinha 5 clinical trials do NIH, e eu lidava não só com os pacientes diariamente, são coisas que você vai aprender, como lidava também com muita coisa de burocracia do NIH, que você vai também começando a aprender, né? Então, um DSMB, saber lidar com IRB, tipo, são coisas que você vai chegar realmente, provavelmente, sem conhecimento nenhum, achando que a estatística ia te dar o conhecimento, né? E, na realidade, você vai ter que achar o seu tempo livre para entender várias coisas de pesquisa, muitas vezes, e depende muito do laboratório. E aí, agora, por exemplo, eu estou num outro laboratório, no qual eu não lido mais com nada que envolve NIH, eu lido, enfim, com algumas empresas farmacêuticas, mas muito mais também com nossa própria também pesquisa interna do próprio Brigham, e é um setting muito mais observacional, né? E, por exemplo, ano passado, no meu lab, eu vim com conhecimento de Stata. E esse ano, enfim, eu estou usando todo o meu tempo livre para aprender R. Então, eu e minha co-fellow, a gente acabou de finalizar um paper inteiro feito pela gente no R. Então, tipo, é isso, assim, e o que não falta são cursos online, de graça ou, enfim, pagos, né? Mas eu acho que, e é isso, assim, por exemplo, e você deixar muito claro para o seu PI as coisas. Então, obviamente, você tem que talvez fazer um survival analysis, você tem que entender talvez a questão de confounders, mas, por exemplo, ano passado eu fui fazer um paper de confounders, mediators, e são coisas que eu estava um pouco confusa, sabe? Com questão de não só entender, mas não basta você entender, porque tem também um conhecimento clínico. Então, assim, você deixar claro para o seu PI, tipo, eu sei até esse limite, eu estou tentando fazer isso, eu fiz essa análise, não deu certo, não sei o que isso significa, não sei ler o resultado, enfim, tipo, clinicamente como é que isso se aplica. Mas você tem que ir buscando, né, assim, a parte estatística, porque eu acho que é uma parte importante. E por mais que os laboratórios, assim, principalmente grandes hospitais, vários laboratórios vão ter estatísticos. Então, o meu PI mesmo, por exemplo, a gente está lidando com, enfim, um Big Data, e a gente começou a fazer as coisas, e ele sempre vai falar, você está precisando de alguma ajuda estatística? Tipo, a gente contrata um estatístico, ou enfim, a gente tem esse cara aqui que sempre faz a estatística de coisas específicas. Então, assim, óbvio que o básico você vai fazer, mas às vezes tem coisas que você não vai saber lidar, mas você tem que minimamente ter o conhecimento para falar, eu não sei fazer isso. Por exemplo, propensity score. Nunca fiz na vida. Eu cheguei para ele e falei assim, eu posso fazer, mas eu nunca fiz. Você vai acreditar no meu resultado? Então, assim, tem muito disso também, mas e tem muito de você, tem várias coisas que eu fiz pela primeira vez na vida, várias, né? Então, assim, buscar conhecimento eu acho que é algo muito importante. O propensity score matching até hoje isso aí eu já falei, desisti, já falei, vou deixar para de hoje para eu fazer. Viu? Então, assim, tem muito isso. A gente vai ficar o quê? Pesquisando, usando o chat GPT. Mas, assim, tem muito curso, tem muito material, a quantidade de material online, mas eu acho importante você investir no seu lado da pesquisa, né? Não fazer para, enfim, entrar em algum paper aleatório do seu lab, enfim, ou fazer um papel muito só de manager, porque tem muitos laboratórios que é muito fácil você só entrar nesse papel de burocracia e etc., e você não evoluir muito o seu lado metodológico, né? Assim, e é muito importante metodologia. E bom você ter seus projetos ali, você publicar não precisa ser todos, mas ele tem um ou outro que você foi o first author, que você foi realmente ali a cabeça do projeto para se mostrar que você tem uma posição de liderança, entendeu? Esse negócio de first author, assim, você precisa ter um ou outro, mas também não é uma coisa muito, eu não fico muito apegado nisso. Meu primeiro ano aqui, eu era muito giver, né? Eu chegava para os residentes e tal, oferecia muito projeto, que é até uma forma de você conhecer os residentes, as pessoas ganharem sua confiança, sabe? E aí até te indicarem, né, quando você aplica para residência e tudo mais. Mas, claro, tem um outro projeto ali que você é o first author, que você é a pessoa responsável, né? É legal para mostrar que você tem também essa característica de liderança e de liderar um projeto. Johnny? Bom, eu acho que eu só vou realmente reforçar o que eles já disseram, né? Porque por último, né? Primeira coisa, realmente concordo que a primeira coisa que tem que ver é o pace do seu lab, né? Não adianta você chegar com sangue nos olhos secos se às vezes o ritmo do seu laboratório não é assim. Importante, né? Você vai acabar se destoando, precisa falar tipo assim, Calma. chill, sabe? Relax, it's not like that. Tipo, as pessoas realmente são muito ocupadas
né? A maioria dos PIs, a minha PI é, tipo, uma clinician, tipo, super requisitada, ela, tipo, tem muito ocupada, e acaba que pesquisa fica meio, né, como o segundo plano. É você se adaptar mesmo, porque é uma relação ali que você está tendo que, né, você está num contexto que você não está acostumado. Você tem que se acostumar com o contexto que você está inserido naquele momento. Até para poder eles verem que você realmente consegue se adaptar, né, ao fluxo de como são as coisas. Não adianta nada você ficar na sulfúria lá, tipo, botar as 10 papers na mesa do seu PI e sei lá, vai demorar 3 anos para revisar, porque não vai fazer a menor diferença, tá? O que mais que eu não falo? Isso acontece com a gente, né, João? A gente manda a gente manda os papers lá pro um dos orientadores aqui, eu faço, fulano, tem esse paper, esse, esperando aí na fila ali. Bicho, eu tenho uma vida, cara. Uma vida, né? Have a life. Isso é muito importante. E eu acho que entra em alinhar a expectativa, né? Por exemplo, a gente está com 2 papers finalizados. Tipo, o meu lab antigo era o contrário. Assim, o meu PI, ele era 100% pesquisador. Então, ele tinha muito sangue nos olhos por produção. Era uma coisa muito importante. Nesse meu novo lab, por exemplo, o meu PI já chegou e falou: eu não me importo com... eu te apoio com abstract, te apoio com qualquer paper que você quiser publicar, mas eu só publico algo que eu sei que vai sair, sei lá, num Lancet, numa Nature. Então, tem muito isso de, tipo, em que pé também, qual é o pace do seu PI? Se apesar dos dois serem, tipo, full professors em Harvard, mas eles têm mindsets completamente diferentes, né? Então, assim, esse meu novo PI, por exemplo, a gente já finalizou 2 papers que estão na mesa dele, entendeu? Então, assim, não adianta também você... porque são pessoas que, enfim, são diretores, têm trabalho clínico, tem muitas outras coisas, né? Você não é a primeira, segunda ou terceira prioridade dele, não é para se chatear, né? E a última coisa que eles querem é que é mais uma pessoa para encher o saco deles. Exato. Exato. Isso aí não tem como, né? Tipo, você tá ali é para você não dar dor de cabeça, irmão, para você realmente resolver as paradas. É o que eu falo com o Diego, né? Se você dá uma sugestão, você está se matriculando para você, né, resolver esse negócio que está sugerindo, né? Então... Tem até um meme, né, João, disso aí, né? Você sendo escolhido para trabalhar pelos próximos 6 meses no projeto que você deu a sugestão, né? Até o meme disso, né? Eu acho assim que uma coisa muito importante que a Mariana levantou tem momentos da vida do pesquisador, né? Tem momentos que ele tem o sangue nos olhos, que ele precisa produzir, que ele precisa publicar. Um associate professor é o típico, associate e o assistant professors, se você for ver os títulos lá, vão ser os cenários típicos que você vai ver. Ele até não está tão preocupado com a qualidade da pesquisa dele. Ele está, mas ele não é um elemento crítico. E enquanto que o full professor ele já começa a agir um pouco diferente. E mesmo dentro dessas pessoas, tem pessoas que preferem conduzir pesquisa de um jeito e pesquisa ou de outro. Tem gente que simplesmente não publica muito, não existe uma pressão do hospital para publicar, e quando eles publicam alguma coisa que realmente é significante. Que altera, exato. Ou tem o contrário, tem gente que só publica, tipo, coisas assim, salame science, que é uma coisa que podia fazer um paper, mas faz 8, 7 de uma mesma coisa. Exato. E daí atingir as metrics do hospital, né? Então, tu tem que se alinhar bem com o que a pessoa te propôs. Se tu cair num PI que gosta de fazer salame science, talvez seja até bom para umas pessoas, assim, o teu currículo vai sair ali com mais publicação, né? Mas talvez você tenha que correr um pouquinho mais, né? Eu estava fazendo um projeto no meu laboratório, né? E aí esse projeto que eu estava fazendo estava envolvendo análise, né, de paper e tudo mais. E aí tinha um cara que eu sempre vi o nome dele e achava muito estranho, né? Tipo, os papers que ele publicava, né? Cirurgia do pâncreas com tal técnica, um estudo retrospectivo de 38 pacientes. Aí depois, estudo retrospectivo de 40 pacientes. Um estudo retrospectivo de 45 pacientes. E você via, cara, que era tipo o mesmo ano, o mesmo estudo, com 5 pacientes a mais, com 3 pacientes a mais, com 8 pacientes a mais. E era o mesmo cara, first author, mesmo estudo, mesmo tudo,
né? E o cara só O no mesmo site. paper, ele só atualiza a seção de resultados. Exato, só Exato. bota a tabela lá e dá copy-paste na discussão e introdução e bota lá a tabela atualizada lá com 3 ou 4 pacientes a mais. Então, tipo, realmente, você vê muito isso, infelizmente, na literatura médica, né, ainda hoje em dia, né? Mas... E aí vai de cada um, né? Se você tá ok trabalhar, né, nesse sentido aí, né? E acho que nessa escala de professor, de assistant, associate e full professor, né, tem que ver também que a experiência deles é diferente. Então, ao mesmo tempo de que alguém que está iniciando a carreira, né, vai ter mais, vai querer publicar mais, vai se dedicar mais a isso para ascender assim na carreira acadêmica, tem também o lado de que às vezes um assistant professor é o mais eles têm menos experiência, às vezes, para te orientar, né? Então, um full professor pode estar mais tranquilo, assim, não tá correndo, não tá precisando publicar, mas, querendo ou não, eles têm mais experiência. Então, as orientações podem ser mais claras, ele pode, enfim, orientar talvez de uma forma melhor. Para o pessoal que está vendo a gente aí e que tem pouca experiência, explica aí para o pessoal como é que funciona essa parte acadêmica do Assistant Associate Full Professor. E eu sei que varia de instituição para instituição também, cada instituição tem seus pré-requisitos, mas se vocês puderem explicar um pouquinho para o pessoal, porque a gente fala muito, né? O cara é full professor, a turma faz, full professor é professor, né? Então, qual é a diferença de uma coisa para outra e tal? Não precisa entrar em detalhes, não, só assim para o pessoal ter uma ideia aí do... Você terminou seu fellowship, você, tipo, tá ali no mercado e tal, e você entrou numa instituição acadêmica. Você provavelmente vai começar como assistant professor. Vamos dizer, então, que a pessoa que foi promovida de assistant para associate já é uma pessoa mais reconhecida, já tem mais estudos significativos, você vê que é um educador ali mais destacado, e, enfim, é promovido para associate professor. Para você ser full professor, é o que eu diria que a pessoa já está quase no final da sua carreira, né? A pessoa já está ali no auge dela, a pessoa já tem pouco mais, né? Tipo, já alcançou quase tudo que precisava alcançar, já tem, né, alfa, ômega alfa, né, da instituição. E uma coisa que é importante é que também o salário muda, né? Conforme tu muda de posição, o teu salário aumenta também. Isso, muitas vezes, é um incentivo para eles também. Enfim. O full professor é o cara que se provou, né? Esse cara se provou, então realmente ele não precisa mais, né, ficar ali produzindo, né, com sangue nos olhos, faca nos dentes, né, a besta enjaulada, né? Aquele cara que já tá mais de boa, né? Vou ali jogar meu golfe, né? E o nome dele vai estar em todos os papers do departamento mesmo assim. Exato, o nome dele tá lá, ele tá de boa, né? Então tá tranquilo, né? No Brasil, inclusive, existe uma diferenciação, na verdade, salarial, foi até bom falar disso, que se você trabalha numa instituição, numa universidade federal, não sei se é federal também não, mas se você com mestrado ou com doutorado, você tem um acréscimo no seu salário, né? Do salário base lá, né? Então, sei lá, com mestrado você vai ganhar, sei lá, vamos chutar, 10%, com doutorado, 20% a mais daquele salário base, né? Então tem essa diferenciação, e muitas universidades, elas querem contratar, até para serem chamadas de universidades, elas precisam de professores com doutorado, né? Um número ali, mínimo ali, de professores com mestrado e doutorado, né? Então, mas é bom para o pessoal conhecer bem, assim, essa diferenciação que a gente fala... Porque às vezes a gente manda um e-mail pro pessoal e não sabe se o cara é associate, se o cara é assistant, o cara é professor, né? Então você fica meio perdido nisso aí. Mas essa questão de alinhar os seus interesses com o interesse do seu orientador, saber a hora que você precisa produzir mais ali realmente, né? É muito importante. E saber que às vezes o seu orientador não vai ser aquele cara com esse tempo todo disponível, né? para ficar revisando os papers que você escreve, né? E aqui eu vivo os dois lados. Eu vivo o cara que é devagar, né? Assim, que ele vai ter o tempo dele, assim, ele vai revisar um paper por mês, e o cara que vai revisar um paper a cada 2 dias, né? Eles claramente têm interesses diferentes, né? E, claro,
para mim, para João, que a gente tá aqui, né? Pô, às vezes eu tô na UTI de madrugada, tô revisando o paper, quando a UTI não tá pegando fogo, né? Tô lá revisando os papers para os meninos e tal, não sei o quê. E uma coisa importante que é bom dizer é quando você entra na residência. Quando você está com uma posição de Research Fellow, o seu tempo cara, é muito bom ser Research Fellow. Essa é a grande verdade. É muito bom ser Research Fellow. Tempo livre, fim de semana livre, entendeu? É 9 às 5, segunda a sexta, é maravilha. Mas quando você começa a residência e você tem ali 80 horas semanais de residência, o tempo que você vai fazer pesquisa, se você quiser continuar fazendo pesquisa como residente, é no seu tempo livre, né? Vai ser no seu tempo livre, não tem conversa, não tem... Então, assim, se você realmente está interessado em pesquisa, você vai usar o seu tempo livre para escrever, fazer paper, né? Eu mesmo, minhas folgas são feitas para escrever e revisar, né? E assim, mas o que eu aconselho as pessoas a fazerem, uma coisa que eu estou fazendo agora, eu mudei o meu approach. Então, assim, para eu escrever um paper, tem que ser uma coisa que eu estou extremamente interessado. O resto eu delego, né? Então, tem aqui o João que trabalha comigo, tem o Carlos, tem a Carol, tem várias pessoas aí, eu delego. Eles fazem e eu reviso, né? Porque tem que passar também a experiência, né? Você tem que ter experiência de escrever, levar os porros, né? E volta e vai, e não sei o que e tudo mais. Então, tem que passar essa experiência pro pessoal. E eu acho que quando o Tomás já está na residência, mas vocês, quando entrarem na residência e quiserem continuar fazendo pesquisa, você tem que lembrar no final do dia, o seu objetivo ali é o treinamento da residência, né? No meu caso do João, que vai ser cirurgia, é ali você ser um bom cirurgião, sabe? E eu gosto muito, a gente estava falando aqui de conhecimento de estatística e tudo mais, e quando começa o ano aqui da residência, né, que é julho, e a gente tem intern e muito medical student, eu gosto de fazer 2 perguntas para eles. Uma pergunta, porque eu faço para eles, é perguntar para eles por que julho e agosto tem 31 dias, né? Ninguém até hoje me respondeu corretamente dos estudantes lá, porque um mês atrás do outro tem 31 dias. E a segunda é se eles sabem de onde veio o valor de P, né? Porque todo mundo fala de valor de P, mas ninguém sabe de onde veio, né? Então são as 2 perguntas mais comuns que eu faço para os estudantes. E isso é meio que para trazer a curiosidade deles, né? Então, hoje a gente trabalha com um grupo bom de medical students e tudo mais, mas porque as pessoas só repetem, né? Aquele aprendizado de orelhada, né? Escutou o amigo dizer, ouviu lá no round, aquela coisa, então no Journal Club lá, aqui, ó, o P foi significativo, mas as pessoas não entendem realmente o significado, né? E para as pessoas que estão assistindo a gente, estão se perguntando por que julho e agosto tem 31 dias, é por causa do Júlio César e do imperador, né, Augusto, né, que Júlio queria ter um mês em seu nome, tinha 31 dias, e Augusto, quando virou imperador, que criou o seu mês de agosto em sua homenagem, não podia ter menos dias do que o mês de Júlio César, então, que era julho, né? Então, por isso que julho e agosto tem 31 dias. Mas, enfim, né? Diego também é cultura. Mas é isso, pessoal. Eu vou agora, a gente vai estar terminando nosso episódio, e eu queria que vocês deixassem aí um conselho para as pessoas que estão assistindo a gente, que estão aí na correria, buscando uma posição de Research Fellow, né, e tudo mais. Então, eu gostaria que vocês deixassem um conselho para esse pessoal que está angustiado, né, que está aí nos perrengues da vida e que ainda está tentando galgar uma posição que vocês, graças a Deus, já conseguiram. O Tomás tem um conselho, inclusive, que ele deu para mim esses dias. Não é sobre como conseguir a posição de pesquisa, mas é o que fazer, né, na posição de pesquisa. Então, pode dar publicamente esse conselho. Assim, o que eu sempre recomendo, assim... Esse o conselho eu anotei. Assim, quando você está fazendo Research Fellowship, se seu objetivo é fazer residência, eu acho que tem 2 coisas que você precisa entender. A primeira coisa é que as habilidades que você vai aprender no Research Fellowship, sejam em estatística, sejam em publicação acadêmica, ou seja o que você vai fazer, não tem quase absolutamente nada a ver com a residência, né? Então, assim, a pergunta que você tem que se fazer é por que eu devo fazer esse tipo de programa? Por que eu devo ser um Research Fellow se não tem a ver, assim? Porque parece que não se correlaciona uma coisa com outra, né?
E assim, eu acho que uma coisa essencial é você entender que algumas habilidades que você vai ter no seu Research Fellowship, eles vão tentar estimar na sua habilidade como residente, né? E assim, habilidades culturais são muito importantes. Uma coisa que é muito importante aqui nos Estados Unidos é que você não, quando você está na pipeline, quando o sistema está fluindo, que aqui é tudo muito, eu noto que o sistema aqui ele flui, você é um elemento da pipeline, assim, você vai fazer aquele checkbox daquela coisa que você vai ter que fazer, seja fazer um laudo preliminar, seja fazer um draft de um laudo, você está na pipeline ali, você tem que fazer aquilo bem feito e facilitar, entendeu? Então, minha dica é facilitar e não dificultar, né? Você não pode ser onde a pipeline tranca. Pra mim, ele só falou essa última frase, não teve Se toda você enrolação. trancar ali se você for a resistência, não vai dar certo, entendeu? E assim, se você está tendo dificuldade na navegação do Research Fellowship, não está entendendo o elemento, não está atingindo as metas que foram propostas, e muito importante, se você não está conseguindo assim, estabelecer conexões com as pessoas certas, isso pode te afetar muito. Então, tenta sempre tornar as coisas o mais fáceis possíveis. Se você alguém vai revisar um paper, uma segunda edição, coloca aquilo que você fez em outra cor, coloca aquilo sempre tentar, a pessoa não vai ter muito tempo, sempre tentar deixar o mais fácil possível para a próxima pessoa. Maravilha, e conselhos aí importantíssimos aí para vocês aí que estão assistindo a gente. João e Mari. Eu acho que isso que ele falou é muito importante, né? Assim, facilite a vida dos seus PIs, né? Acho também que vamos investir em si próprio, né? Então, assim, eu acho importante continuar estudando. Tem muita gente que eu vejo que... E às vezes não é nem só o tema da doença do qual você está fazendo as coisas, mas continua estudando estatística, eu acho importante. Continua escrevendo, né? Assim, eu brinco que escrever um paper você quase vira um jornalista, porque você tem que, de fato, desenvolver a arte de, tipo, da escrita mesmo, assim. Você tem que saber escrever uma boa introdução. Existem regras, você não vai escrever as coisas da sua cabeça, colocar qualquer coisa em discussão, porque você acha que aquilo vai... Referência, né? Vozes da minha cabeça. Exato, né? E tem formas certas de que conteúdo tem que estar na introdução, que conteúdo tem que estar na discussão. Então, assim, não faça as coisas achando, assim, né, da sua cabeça, assim, sempre faça as coisas certinho, invista, porque eu acho que é o primeiro, assim, grande parte das pessoas não estão nos Estados Unidos, então é o primeiro passo seu. Tem gente que vem direto para a residência, então vai estar se mostrando pela primeira vez na residência, mas tem gente que quando vai passar por outras experiências aqui, é você se mostrando pela primeira vez dentro de um outro país, né? É o seu carimbo inicial. Então, eu acho muito importante você, assim, fazer um bom trabalho, né? Claro, existem 1000 limitações de um Research Fellow e, assim, em toda a carreira a gente está lá embaixo, então, assim, é aquilo que a gente já falou no início, as expectativas não são muito altas, mas faça valer a pena, faça esse networking que o Tomás falou, tipo, você já está aqui nos Estados Unidos, tem tanta gente que queria estar aqui fazendo, né, conhecendo gente para ver cartas de recomendação, para, sei lá, fazer um observer, colabore às vezes até com outros departamentos, né, tipo, vai em congresso, você vai apresentar um abstract em congresso, converse com outras pessoas, fala da sua pesquisa, tenta colaborar com outros hospitais também, se isso for ok para o seu PI, né, tipo, e seja muito delicado também, né, porque eu acho que não dá também para você querer vindo tudo e querendo, assim, conheço uma pessoa que quis colaborar de múltiplas formas, com muitas pessoas, e se enrolou, né, assim, porque aqui o que mais tem é oportunidade, a quantidade de pesquisa aqui é gigantesca, então também não se enrole, né, eu acho que isso é importante. É o famoso saber dizer não, né? Exatamente, saber dizer não, e não só isso, como você não sabe até a questão de rixa, né, ou enfim, assim... As tretas acadêmicas. Exato. Então, assim, colabore com o seu próprio AI, tudo que você for fazer, converse com ele, eu acho que é importante também, né, porque ele é o seu grande mentor e ele é que vai, no final das contas, também te dar a sua carta da residência, né, então eu acho que as coisas têm que ser muito claras com ele. Inclusive, eu e o João... É que eu só tive 2 eles, então... Não, inclusive, assim, eu e o João, a gente tava aconselhando um amigo da gente com essa parte de entrevista para o Research Fellow, e eu falei para ele, cara, não fala dessa pessoa, não fala disso, porque eles não se dão.
Entendeu? Eles não se dão e aí vai sobrar para você, né? Mas o Research Fellow ele é a base da cadeia alimentar, né? Mas, Johnny, seus conselhos aí. Eu acho que eu vou, né, responder o que você falou, né, de quem está no Brasil tentando conseguir um Research Fellow, né? Eu posso dizer por experiência própria que você, né, agora, né, aproveitando que o Diego foi estoico aí falando de Júlio César e Augustus, né, eu vou falar que você não controla o que acontece a você, mas você pode controlar como você vai reagir ao que vai acontecer a você. Marco Aurélio. Esse nosso amigo, né, ele me conheceu o Diego num congresso, né, que conseguiu agora a posição de research. Ele estava fazendo pesquisa basicamente por si próprio, né, conseguiu mostrar um bom trabalho, conheceu o Diego, e aí o Diego trouxe ele para o nosso grupo, né. Apesar de receber algumas, né, negativas na época, né, de aplicação, né, ele continuou trabalhando com a gente, ele mostrou um bom serviço, impressionou bastante gente, né, inclusive a nós. E aí, né, em momento nenhum ele desistiu ou algo do tipo, continuou publicando, continuou mandando coisa, a gente mandou 1000 trabalhos para vários congressos diferentes, e aí no final das contas chegou a hora dele agora aí como Research Fellow, né, começando agora no meio do ano. Mantenha-se interessado, né, mantenha-se disponível e, né, não reclame muito, né, não chore muito, né, Diego? Pelo amor de Deus, me ajude a te ajudar. E faça, né, um bom trabalho, né? Mostre ali que você está realmente disposto e dedicado aí né, a fazer valer, né, o investimento do tempo que a pessoa vai dar para você. Então, né, apesar de longe, do Brasil, dos Estados Unidos, de onde quer que seja, se você for bom e tiver alguém ali para poder falar bem de você, né, e te indicar, você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Boa. E eu acho que tem um ponto que, assim, e eu acho que isso só vale para quem pensava igual a mim, que eu tinha muito na minha cabeça antes de entrar nesse mundo da pesquisa, que, se eu começar com essa coisa de pesquisa, eu vou deixar de ser médica, né? Eu tinha muito isso, porque ia ser um trabalho muito de office, né? Uma coisa que você fica, você e seu computador, grande parte do tempo. E eu tinha, inicialmente, eu tinha uma certa resistência à pesquisa. E você nota, assim, conforme você vai publicando e conforme você vê pessoas até, assim, que trabalham com você, que mudaram guidelines e que mudaram coisas, que na realidade você como pesquisador, independente do tipo, enfim, de pesquisa que você faça, você na realidade altera a qualidade de muito mais vidas do que você one-on-one faria, né, como médico. Então, quem pensava igual a mim, dispense. Se você ter noção, eu e João, a gente recentemente publicou um paper de revisão de machine learning, deep learning na parte de hérnia, com um cara que simplesmente é a sumidade mundial, né, de cirurgia de parede abdominal, né, conhecido no mundo todo, né, com um weight index aí de, sei lá, 80 e pouco. Então, assim, é uma coisa incrível, né? E aí você tem acesso às pessoas e você consegue realmente fazer um impacto, né? Na sociedade, na comunidade científica e, consequentemente, mudando ali no futuro, né? Conseguindo mudar, seja um tratamento, seja identificar qual é a melhor técnica cirúrgica, no nosso caso, falando de cirurgia, né? Qual é o melhor approach ali para você fazer, e etc. e tal. Então, eu acho que isso é muito recompensador, né? No final do dia. Mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer a presença de vocês, Tomás, Luísa, Mariana, Joãozinho aí, que tá. O pessoal até falou comigo, pô, João vai marcar horário contigo, Diego. Eu falei, precisa não, pô. Eu falo com ele o dia todo, o tempo todo. Né? Então, mas enfim, obrigado aí pela presença de vocês aqui no nosso podcast. Só trazendo algumas novidades para vocês que estão assistindo a gente. A gente falou aqui muito de pesquisa e em breve, eu e Raquel, há 4 anos, a gente teve um curso de pesquisa clínica, né? Na época da pandemia, que é o Clinical Research Academy, né? E a gente teve uma turma lá na época da pandemia e tal, e depois a gente não fez nenhum lançamento, e agora a gente está voltando com esse curso de pesquisa clínica, né? Um curso introdutório para você que está começando e tudo mais, né? A gente tem aqui o João e a Mariana, que também vão fazer parte do curso, e em breve a gente vai lançar o curso também pela Ateneu EAD, né, que é a parceria com o MedUSA, tá bom? Então, meninos,
muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Fica o convite para vocês retornarem aqui no nosso podcast. João nem precisa falar mais, precisa retornar, acho que vou deixar ele fazer, estou cansado. Vou deixar ele ficar como host, entendeu? Vou tirar umas férias, né, João? É isso aí. Mas pessoal, obrigado, boa noite e até a próxima. Um convite. Até mais. Pessoal.